Os irmãos podem se sentar, as irmãs. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor sobre cada um de nós. A quarto dia da campanha, na mesa do Rei. Nós estamos buscando a face do Deus Altíssimo. Nós estamos clamando a Ele. E quando se fala de mesa do Rei, se fala de justiça. Senhor, faça justiça. Eu tenho certeza que Mefibosete, ele clamava a Deus por justiça, porque ele sendo herdeiro real, por que ele vivia aquela vida miserável? Uma vida o significado de Lodebar é sem pasto, deserto. Por que viver essa vida no deserto? Eu acredito assim, e aprendi muito no Senhor sobre isso, que o deserto nos aproxima muito de Deus. Nós ficamos muito próximos dele. Nós sentimos Ele pessoalmente, nós sentimos Ele na nossa vida. E o deserto, ele não é outro lugar senão um lugar de intimidade com Deus, não é? E quando somos íntimos dele, buscamos a sua face com gosto, com garra, e buscamos nele essa justiça. Então, no caso de Mefibosete, ele buscava isso. Eu quero dizer para você que existem pessoas que elas são instrumentos do inimigo para impedir você de chegar até a tua bênção. O Henrique tem 14, nós somos um pouquinho, eu tenho 59, mas em todo o tempo na minha vida sempre houveram pessoas que se colocavam como obstáculos para que eu não chegasse à bênção, aquilo que Deus queria. Sempre houveram pessoas que se colocaram nessa condição, não porque elas me amavam, muito pelo contrário, porque elas não me amavam, e elas se colocavam como uma barreira, sempre se colocando como uma barreira. E o que eu aprendi ao longo de todos esses anos é que o Senhor me ensinou a saltar muralhas, o Senhor me ensinou a saltar barreiras, o Senhor fez cair muralhas, o Senhor fez coisas maravilhosíssimas para que nós chegássemos a este ponto que nós estamos. A mesa que nós vamos nos assentar não é essa que está ali, não é essa que está aqui, é uma muito maior e muito melhor lá na glória. Mas tudo isso é somente um símbolo daquilo que Deus tem preparado para nós, que se assentar à mesa significa honra. Ele está nos dando essa honra de nós nos sentarmos próximos dele. E quando estamos sentados à mesa, a gente observa que a gente consegue ver direitinho como está o coração de cada um, como está o sentimento de cada um. Quando nós convidamos as pessoas para virem à nossa mesa, é para que elas contem o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. Elas vão trazer notícias boas, vão trazer notícias ruins, mas sabemos também que a mesa é lugar de cura, é lugar de alimento, é o pão vivo que desceu do céu, é o sangue de Jesus que tem todo o poder. Na mesa tem de tudo, do bom e do melhor para as nossas vidas. E mesmo que existam pessoas querendo impedir você de se assentar a esta mesa, Deus, Ele quebra as muralhas, Ele derruba as barreiras para que você se assente a esta mesa. Existia uma divisão muito grande entre Deus e o homem. Existia uma divisão muito grande entre Deus e o homem. Mas o Senhor estabeleceu uma ponte entre nós e Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é essa ponte que nos liga aos céus. Amém? Foi através desse sacrifício que nós alcançamos as promessas que nós vivemos hoje. Foi através desta morte de Jesus que Ele trouxe para nós vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23, que é o Salmo tema dessa campanha. Embora eu não vá ficar nele, mas eu falei para o Senhor, eu não sei nem se eu vou pregar, porque eu estava vendo tantas pessoas para me colocar para pregar, que eu acho que eu não vai ter oportunidade para eu pregar. Mas Deus preparou, né? Não, que Deus venha abençoando a vida do nosso amado irmão Rodrigo, né? Que Deus restabeleça a ordem, as suas causas, né? E que, em nome de Jesus, na próxima quarta ou na outra, ele possa estar aqui conosco, meditando nessa palavra. Amém? Salmo 23, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. Duas situações me chamam a atenção, fora esse salmo. Eu estava meditando nisso, e isso eu aprendi em 1997. São coisas assim que a gente senta para conversar com obreiros de Deus antigos, e eles trazem para nós uma ministração e uma ilustração muito gloriosa. Lá em Israel tem um Monte Hermon chamado Monte Hermon, e no pico, no topo desse Monte Hermon, ele congela, literalmente congela. A partir das 6 horas da tarde, é um frio de 40 graus, negativos. Então, você observa que lá no pico, ele começa a congelar, o vento traz, e ele começa a congelar o pico, o topo daquele monte. E quando chega às 4h30, 5 horas, 6 horas da manhã, que o sol começa a aparecer, aquele pico começa a derreter. Aquele gelo que está no topo daquele Monte Hermon, ele começa a derreter. E existe um horário, o horário certo, aonde se passa por este vale, que ele não está cheio, ele está seguro para a caminhada das ovelhas. Então o pastor, ele tinha que saber o horário certo, e para você saber o horário certo da enchente do rio, você só pode saber se você tiver intimidade, se você visitar esse monte várias vezes, se você buscar várias vezes, se você ir até lá várias vezes, porque aí você vai saber como funcionam as coisas. Você só vai saber como Deus é quando você tiver intimidade com Ele, se aproximar dEle e saber que dEle é uma fonte de água para dentro de nós, que é para a vida eterna, que é para a vida toda, né? Então nós só vamos saber disso quando nós nos aproximarmos dEle. Nós vamos saber o horário certo. Então o salmista, ele diz assim, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, seria levado um rebanho, o pastor saber o horário certo, aonde a ovelha possa passar por este rio em segurança para chegar do outro lado. Porque a ovelha molhada, com a sua lã molhada, ela fica pesada, ficando pesada ela afunda, afundando ela morre. Então ele tem que saber o horário certo de transportar as ovelhas por este caminho. Então o pastor, ele sabe o horário certo, porque aquela geleira que está lá em cima, ele começa a descer como se fosse uma mina de água jorrando daquele monte. Mas quando ele começa a tomar forma, ele se transforma no Rio Jordão, lá em Israel. São quilômetros, ele caminha por todo Israel até desaguar no Mar Morto. Então ele começa só com uma geleira, mas o pastor, ele tinha que saber a hora certa de passar para não pegar o rio cheio. Ele tinha que pegar o rio mais tranquilo, águas tranquilas, para que as ovelhas pudessem passar, porque depois vem torrentes de águas, depois vem água forte, água para encher o rio. E nós sabemos que esse rio sai do gelo, a água ali, é água doce. Ele vira um rio, Jordão. E quando você chega no Mar Morto, a densidade de sal é quase de 100%. Com as pessoas, quando mergulham no Mar Morto, elas não afundam, elas flutuam. Até eu, se mergulhar lá, eu vou flutuar, não vou afundar. Amém? Nenhum de nós vai afundar lá.
Mas o que acontece? O mar é morto, densidade de sal quase 100%, mas a água que deságua lá é doce. Ela não sobe do mar morto para cá, mas a água que jorra do alto, ela desce no vale e vai até o mar morto, ou seja, sai daqui, sai vida e entra exatamente onde existe morte. Louvado seja Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, que é o horário do vale. Nenhum de nós vai conseguir passar por este vale sem Cristo. E quando ele fala vale da sombra da morte, não é nem a morte, é parecido com a morte. É o vale da sombra. Você desce o vale, mas a sua vitória está do outro lado do vale. Você começa a descer o vale, você sabe que você vai ter que chegar do outro lado. Se você pegar duas montanhas e separá-las, você observa assim que entre uma e outra tem um vale, mas só que você está nessa e a sua bênção está do outro lado. Você vai precisar descer o vale. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado e o teu cuidado me consolam nessa descida. Se começamos a descer, nós temos a nossa vida, e muitas vezes a nossa vida ela entra em declínio, ela começa a baixar, nós começamos a não ser tão importante para ninguém, e você começa a ficar sozinho, mas a tua vitória está do outro lado do vale, no outro monte. Depois você não vai precisar mais voltar e passar por aquele vale e ficar brincando no vale. Nós só vamos precisar estar lá em cima do outro lado. É o lugar onde o Senhor preparou a mesa. Louvado seja Deus. A mesa está posta do outro lado, a mesa da vitória, a mesa da prosperidade, a mesa da libertação, da transformação da vida, está do outro lado do vale. Mas nós vamos precisar passar pelo vale para alcançarmos essas bênçãos. Nós vemos aí acidentes das pessoas que elas vão nas cachoeiras e de repente vem uma tromba d'água. E as águas, elas fazem o que? Arrastam aquelas pessoas e levam elas à morte. Ou seja, se eles estivessem com o pastor saberia exatamente o horário que eles deveriam sair dali, porque seria o horário da enchente, seria o horário do perigo. E o Senhor, Ele ensinou o salmista que você, mesmo que você esteja passando pelo vale, não tema, que eu estou contigo. Não tenho que temer, porque eu estou contigo. Aleluia. A pastora tem mencionado algo sobre um texto da Bíblia que ela leu, e ela estava dizendo assim: eu queria fazer um trabalho, e o Senhor deu o tema do seu trabalho, enquanto a gente louvava esse último louvor. Ele estava escrito vestido de silêncio, e o Senhor colocou assim, vestido de silício. Isso vai ser o tema daquilo que você quer fazer. Vestido de silício. Depois você vai meditar nisso, naquilo que Deus vai colocar no seu coração. Vestido de silício. Há momentos na nossa vida que nós temos humilhação. E no louvor, o Senhor falou assim que a voz daquele que adora a Deus não impede Deus de agir. É como se nós conseguíssemos tocar o manto de Cristo. É como se nós conseguíssemos tocar os seus ouvidos, falar de tal forma que Ele nos ouça. E nós lemos ali em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos. Amém? Repete comigo: presos. Presos. E como é que eles foram presos? Por que eles foram presos? Eles foram presos por causa do Evangelho. Literalmente por causa de pregar o Evangelho.
Os homens se irritaram, as autoridades se irritaram contra eles e decidiram pegar eles e envergonhá-los publicamente, com açoites, com porrada, com tudo aquilo que existia na época, para mostrar para os outros. É assim que se faz com quem tenta falar do amor de Cristo. Nós vamos espancar os próximos também. Todo aquele que se levantar vai apanhar também. E eles são levados à prisão, e toda essa vergonha que eles passaram foi pública, e depois são levados à prisão, e dentro da prisão, eles não cessavam de buscar a Deus, eles não cessavam de louvar a Deus, de adorar a Deus. Enquanto eles louvavam a Deus, bendito seja o nome do Senhor, enquanto eles louvavam a Deus, Deus enviou um terremoto, Deus sacudiu a terra. Por causa de um adorador, Deus vai sacudir a terra. Aleluia. Nós estamos vendo terremotos, Deus está sacudindo a terra. O povo não está entendendo, mas Deus está sacudindo a terra. Deus está sacudindo as mentes humanas. Deus está sacudindo a ciência. Aqueles que se julgam sábios, Deus está sacudindo a humanidade. E o povo ainda não se apercebeu da sua glória e da sua manifestação. Ainda não se aperceberam da dimensão do seu poder. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, ele diz que as ondas do mar, quando elas batem uma nas outras, elas estão adorando a Deus. As pessoas não conseguem entender que quando as árvores balançam de um lado para o outro, elas estão louvando e bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando as folhas batem uma nas outras, elas estão aplaudindo ao Criador dos céus e da terra. O que as pessoas não conseguem entender é que Deus está sacudindo a terra, porque existem verdadeiros adoradores que estão buscando a face do Deus Todo-Poderoso, daqueles que acreditam que mesmo passando pelo vale, ele vai receber a vitória do outro lado, porque a mesa está pronta, louvado seja Deus. A mesa de vitória para cada um de nós, a mesa de bênção de cada um de nós. Quando a gente passa dificuldades na nossa vida, quando a gente não tem o pão, quando a gente não tem o leite, quando a gente não tem o leite das crianças, quando a gente não tem as coisas dentro de casa, é o vale que nós passamos. Mas chegará o momento em que nós vamos ter abundância de tudo. Mas Deus, ele diz para nós: eu estou sacudindo a sua família, eu estou sacudindo a sua casa, eu estou sacudindo a sua vida, para que você se lembre desse sacudir do Senhor, quando você estiver com a mesa posta, quando você estiver sentado na mesa da sua vitória. Você não se esqueça desse tempo onde você mais se aproximou do Deus Todo-Poderoso, onde você mais queria ver Deus, onde você mais queria estar próximo de Deus. Aleluia. Paulo e Silas buscaram a Deus. O que a Bíblia nos ensina? Que em momentos difíceis é para nós buscarmos a Deus. Eu sei que às vezes a gente vai ser redundante para nem ouvir isso de novo, mas no começo da minha conversão, eu falei uma coisa para Deus, e no momento de dificuldade, Deus me colocou à prova. Eu disse para Deus assim, que tudo que eu quisesse na minha vida como crente, tudo que eu precisasse, eu levaria ao conhecimento dEle. Se Ele não resolvesse, aí eu buscaria ajuda humana. E são raras as vezes que Deus não envia o socorro. São raras as vezes. E quando não envia, não é nem por culpa dele, é por culpa da gente mesmo. Mas eu aprendi no começo da minha conversão que houve um momento assim que
a dona da casa veio e falou sobre o aluguel. Eu nunca tinha recebido aquela palavra, então você não sabe reagir àquela palavra, você não sabe como fazer, então você fica nervoso, você fica irritado, você quer resolver as coisas da sua maneira, e você não sabe o que fazer. Aí a Neia ela estava fazendo o bolo, acho, e depois ela abre o forno do fogão, toda a chama do fogo vem no seu rosto, chamusca tudo o cabelo dela, a sua sobrancelha, tudo. Aí eu olhei assim e falei: Senhor da glória, e agora o que eu faço? O Senhor falou: você não disse que tudo entregaria para mim? Você não falou que tudo entregaria nas minhas mãos? Se eu não resolvesse, você procuraria ajuda humana? Pois então faça isso. E naquele momento eu entreguei nas mãos de Deus, e saímos e fomos para a casa do Senhor adorar a Ele. Passada uma semana, a moça, dona da casa, nem me procurou que eu estava trabalhando. Ela procurou a Neia e disse para a Neia assim: olha, vocês não precisam aumentar nada, vocês não precisam fazer nada, pode ficar o tempo que vocês quiserem, se você perguntar o que foi que aconteceu, quem foi que conversou com ela, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido a mão de Deus. Então, quando nós vivemos momentos em situações assim na nossa vida, nós sabemos que existe um vale. Assim como tem uma descida, tem uma subida. E para descer a gente não encontra muita dificuldade. Não é verdade? Não sei se o Henrique já brincou, mas a gente tinha uma brincadeira. Eu morei ali no quilômetro 15 da Raposo Tavares, e ali tinha uma fábrica, e nessa fábrica tinha um morro, mas um morro de uns 15 metros de altura, mais ou menos. Ele era assim, ó, cheio de grama, e a gente subia até o topo daquele monte e descia, sentado não existia garrafa plástica naquela época, mas o que existia? Papelão, qualquer coisa que desse, ou então a bunda mesmo, descia, e a gente descia e descia num pau só, ia parar lá embaixo. Depois para subir, a gente subia com dificuldade, mas para descer era rapidinho. A gente chegava em casa depois, tudo ralado, tudo machucado. Aí a mãe ia dar banho, imagina o tamanho, né? A mãe ia dar banho na água fervendo, quando ela passava o sabão ardia até a vista, mas ela ia lá e esfregava com gosto, com satisfação, para tirar o encardido. Mas o que eu quero dizer para você é que para subir existe uma dificuldade muito grande, mas para descer, às vezes a gente desce capotando. Uma vez eu fui brincar de Tarzan, todo mundo ia pendurado na corda, balançava, ia e voltava. Eu fui e fui, quebrou a corda, eu caí com tudo, e para descer foi, nossa, que nem um prego, rapidinho, desci, caí, quando bati o pé no chão, tinha um toco, entrou um toco no calcanhar, e aí o pai brigava sempre, então não podia ficar contando. Fui dormir chorando, com dor, sem poder falar nada para ninguém, e aquele negócio doendo. Aquela época não era como existem as coisas hoje, eram muito mais difíceis, né? Mas o que eu quero dizer é que para descer foi muito rápido, para subir na corda não foi tão simples, mas para cair foi fácil. Caí lá, me machuquei, a consequência veio depois, mas depois meu pai amanheceu o dia, que aí que ele foi ver, porque eu já estava começando a arder em febre, a perna já começou a ficar vermelha, aí ele foi lá e me operou. Ele mesmo foi lá e me tirou o toco que estava no meu calcanhar, mas eu estava gelado. Mas para subir é uma dificuldade, para a gente descer é rapidinho. Então a gente precisa saber que o vale, ele é um lugar que você pode ficar na beira dessa água, você pode se refrescar com essa água,
essa água pura que desce do alto. Se a gente falar essa água pura que desce do alto, se você falar em água, essa água que a gente bebe aqui, nós falamos, poxa, essa água está limpinha. Então você imagina uma água pura que desce do alto. É uma água gloriosa. É aquela água que Jesus falou para a mulher samaritana. Se você soubesse quem está pedindo um copo d'água para você, um pouco de água para você, você não daria muito mais. Mas Jesus, ele falou assim: eu sou a água que eu lhe der fluirá rios de água viva de dentro de você. Então você imagina você tomar um copo de água de Jesus assim, o que vai gerar dentro da sua vida? Nós não vamos tomar assim literalmente Jesus, mas quando ele faz parte da nossa vida, ele entra no nosso ser como entra a água. Se você jogar água em algum lugar, você observa que para a água não tem obstáculos. Não existe obstáculos para a água. A água faz o seu caminho. Ela faz o seu caminho. Ela vai encontrando lugar, vai indo. As pedras podem estar no caminho, ela não se importa. Ela passa. Assim é Jesus na nossa vida. Não existem barreiras dentro de nós para o agir de Deus. Se nós abrimos o nosso coração para que Ele entre, não existem barreiras. Não existe aquilo que as pessoas possam querer servir de barreira para você não alcançar o objetivo. Eu quero profetizar essa palavra na sua vida nessa noite. Você vai se assentar a essa mesa, em nome de Jesus. Eu profetizo essa mesa gloriosa sobre a sua vida. Quando nós somos crianças, nós temos vários sonhos. Na minha infância, eu sonhava com televisão. A gente não tinha televisão. E não era como é hoje. A televisão antiga tinha tubo, a televisão antiga tinha válvula. Era uma coisa assim monstruosa. Era coisa bem difícil. O colorido da televisão era porque o pai comprava um plástico e colocava na frente da tela para ela ficar colorida. Aí ela ficava um pouquinho vermelha em cima, um pouquinho amarelo no meio e o restante azul e roxo. Que era para a gente achar que aquilo era colorido. Mas eu sonhava com isso. Eu sonhava com a televisão. E hoje, você pega uma tela desse tamanho, de um celular e assiste um filme nessa tela desse tamanho. Eu nem sonhei com isso, eu sonhava com a televisão de tubo. Então, quando somos crianças, nós temos vários sonhos. Sonho dirigindo carro. Eu sonhava dirigindo carro. Eu aprendi muito mais a dirigir em sonho do que literalmente. De tanto que eu sonhava. Sonhava dirigindo. Sonhava dirigindo o carro. Sonhava estando com a minha família. E quando você perde tudo, aos 29 anos de idade eu não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Nada. Para falar a verdade, não tinha nem lugar para dormir. Não tinha nem lugar para dormir. Hoje, eu moro numa casa onde tem a cama da filha e da neta, tem a cama do filho e tem a minha cama. Se eu quiser deitar em uma das 3 camas, eu deito. Louvado seja Deus. Mas chegou um momento que esse foi o meu vale. Mas Deus queria me ensinar muitas coisas. Eu tinha que aprender muita coisa. Então, como eu tinha que aprender bastante, então Deus me colocou à prova bastante. Para que eu pudesse me assentar à mesa. Ele preparou uma mesa, mas só que antes da mesa vem o vale. Amém? Antes da mesa vem o vale. Mas assim como ele disse que estava com o salmista Davi, assim ele está também contigo. Amém? Assim também ele está contigo. A
até chegar nessa mesa gloriosa. E quando chegar lá na mesa, o que a gente vai fazer? Qual seria a primeira palavra que você diria ao Senhor quando você assentasse à mesa? O que você diria? O que Mefibosete disse para o rei assim que ele chega e avista o rei? O rei disse: arruma ele, deixa ele com as melhores vestes, dá um banho nele, né? Mas e Mefibosete? Qual era a ânsia? Ele sonhava com esse momento, ele sonhava com a entrada da carruagem real para vir buscá-lo. Ele sonhava com isso. E existia um Ziba da vida, que eu acredito que toda família tem um Ziba. O Ziba é aquele que impede suas bênçãos de chegar. Ele sempre chega primeiro, ele sempre corre na frente para estragar tudo que você vai fazer. É o Ziba. Ele rouba, ele impede você de receber suas bênçãos, ele atrapalha, ele fala mal de você, ele cria confusão, ele faz um monte de coisa, mas com o único objetivo: não vê-lo sentado na mesa do rei. Esse é o maior objetivo dele. E aquele que ele tem intimidade, se ele tiver intimidade com o rei, ele vai querer atrapalhar a vida do rei também. O bicho é tão ousado que ele quer fazer tudo isso aí. Mas o que é bom, perfeito e agradável diante do Senhor? Que quando o Senhor chega, Ele remove o Ziba da nossa vida. Ele remove o vale da nossa vida. Ele remove as prisões, as dificuldades. E Ele nos faz mais do que vencedor. O Senhor nessa noite, Ele está fazendo isso sobre nós. Já passamos pelo vale, agora nós vamos nos assentar à mesa. A mesa já está posta, não falta mais nada. Nós estamos olhando aquela mesa ali, mas não é daquela mesa que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma mesa muito maior, muito mais gloriosa. Amém? Que se você crer, o Senhor vai te levar a se assentar a essas mesas. Amém? O Senhor, Ele fala assim, que Ele faz do pobre, do humilde e daquele que está caído na sarjeta, Ele coloca ele assentado junto a reis famosos, só porque Ele é Deus e Deus de misericórdia, só porque Ele é Deus bondoso, Deus amoroso, Deus que nos ama. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo que você esteja vestido de humildade, mesmo que você esteja passando grandes dificuldades, o Senhor, Ele diz dentro da sua palavra: eu serei contigo no vale e eu serei contigo na mesa. Louvado seja Deus. É como se Deus estivesse nos conduzindo a esta mesa. O Senhor está pegando na nossa mão para nos levar ao nosso lugar, estarmos assentados a essa mesa. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu diria para você nessa noite: toma lugar de assento na mesa do Senhor. Amém? Toma o seu lugar de honra. Esse é o seu lugar de honra. Amém? Henrique, esse lugar é seu. Seu lugar de honra, mesa. Mas viu, mas esse lugar é o seu. Toma posse do seu lugar de honra na mesa do rei. Esse lugar, pastor Ané, é o seu. Toma o seu lugar de honra nessa mesa. Louvado seja Deus. E existem muitas outras pessoas que vão se assentar também junto conosco nessas mesas. Os nossos familiares. Como é bom você olhar na mesa e ver toda a sua família sentada junto com você. Você vai se assentar à mesa com todos os seus queridos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Você vai olhar e você vai enxergar todos os seus queridos se assentando à mesa. Agora você imagina só, quando você vai oh meu Deus, num lugar de festa, num buffet, você chega lá, existe alguém na portaria? Não existe? Existe alguém para dizer para você: estacione o seu carro ali, ó. Ali é o lugar de todos os convidados. Você vai, encosta o seu carro lá, e depois quando você vem, ele pergunta assim: você tem um convite? Você tem um convite? Aí quando você apresenta o convite,
Ele disse: pode entrar. Ele leu o nome e falou: pode entrar, senhor Bezerra. Pode entrar, senhora Edneia, senhora Vilma, senhor Henrique, pode entrar. Quando a gente chega lá dentro, tem mais alguém esperando a gente. Ele fala assim: eu vou te conduzir até o seu lugar. E lá na mesa está o seu nome escrito. Louvado seja Deus. Tem uma plaquinha lá escrito o seu nome nessa mesa. E quando você olha na cabeceira daquela mesa, quem está sentado lá? Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está sentado lá na cabeceira dessa mesa é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí quando você olha do lado direito dele, está Pedro, João, os apóstolos. Quando você olha do lado esquerdo, o apóstolo Paulo, os profetas Isaías, Eliseu, e nós começamos a ver toda essa gente, Abraão, Isaac, Jacó. Você imagina só o banquete que está sendo preparado, louvado seja Deus. Imagina só a festa que está sendo posta. Vamos guardar, como diz a palavra de Deus, guarda a tua coroa para que ninguém tome. Guarda a sua coroa, guarda a sua plaquinha, mantenha o seu convite intacto, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e se está escrito lá, com certeza nós nos assentaremos a essa mesa, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos, ó Pai, por esta noite. E entregamos, Senhor amado, este quarto dia de campanha na tua presença. Te agradecendo, Senhor amado, pela tua palavra. Te agradecendo, Senhor amado, pelos grandes e gloriosos livramentos, pelas bênçãos, Senhor amado, recebidas, ó Pai, pelo teu agir sobre as nossas vidas e por esta mesa gloriosa, Pai. Que nós, Senhor amado, nos assentaremos diante desta mesa. Nós seremos, Senhor amado, servidos também, Pai. Nós, Senhor amado, estaremos contigo, Senhor amado, nessa cidade maravilhosa e nesse lugar, Senhor amado, que será de vida eterna. Então nos abençoa, Senhor amado, ainda neste tempo, no tempo, Senhor amado, que nós caminharmos por esta terra, Pai. Nos abençoa, guarda as nossas vidas, guarda os nossos entes queridos, Senhor amado, supre cada uma das nossas necessidades, segundo a tua riqueza na glória, Pai. Pois sabemos, Senhor amado, que estamos sendo preparados, ó Pai, para estar contigo, Senhor, e o teu nome com certeza será poderosamente glorificado. Abençoa, Senhor amado, a família da irmã Vilma, abençoa o seu esposo, Senhor, os seus filhos, a sua casa, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Henrique, Senhor amado, a sua família, que seja toda ela abençoada e tocada pelo teu santo poder, Pai. Abençoa a vida da pastora Néia, a minha vida, o nosso lar, os nossos filhos, ó Pai, e aonde pisar a planta do nosso pé, seja esse lugar abençoado e próspero, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, por gentileza, não esquece do pastor, amém? Glória a Deus. Aleluia.